Boa noite. Eu sou Marcel Simões, procurador federal, professor de Direito Civil na Universidade Paulista e membro fundador da ADEFAS. Serei aqui, então, o moderador do nosso webinar de hoje sobre o atualíssimo tema dos atos notariais eletrônicos. O tema é atualíssimo e ele é especialmente importante nesses tempos de isolamento social. É de conhecimento público que no último dia 26 de maio, a Corregedoria Nacional de Justiça editou o provimento de número 100, que dispõe sobre a prática de atos notariais eletrônicos e institui o sistema de atos notariais eletrônicos, o chamado e-notariado. Não apenas todos os tabelionatos de notas do país deverão aderir, não é, à nova plataforma, nos termos do artigo 4º do provimento, como os atos notariais eletrônicos praticados em desconformidade com suas regras serão considerados inválidos, como aliás destaca expressamente o provimento em artigos como o artigo 17 e o artigo 37, parágrafo único. Não é? Um aspecto, aliás, sobre o qual eu pessoalmente terei algumas questões aos nossos expositores. Imediatamente passo à apresentação dos nossos expositores que, a despeito da frase de efeito, efetivamente dispensam apresentações. Primeiramente, o doutor Carlos Fernando Brasil Chaves, que é 7º tabelião de notas em Campinas, e tem uma reconhecida atuação como vice-presidente do Colégio Notarial do Brasil, seção São Paulo. Com ele debaterá, fará sua exposição, o doutor Vitor Kimpel, juiz de direito junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que além de eminente magistrado e professor, é autor do Tratado Notarial e Registral, obra indispensável na área do direito registral e notarial na atualidade, inclusive leitura obrigatória no nosso curso de Direito Notarial e Registral do IDP de São Paulo, que tenho a alegria de coordenar. O trabalho do Dr. Vitor Kimpel pelo direito notarial e registral brasileiro merece sempre o meu especial elogio e agradecimento, assim como também a atuação do Dr. Carlos Brasil. Eu queria destacar que as perguntas da audiência podem ir sendo feitas por escrito e encaminhadas no nosso chat, que abriremos ao final, não é, para as perguntas e os debates. Também pediria que todos da audiência mantivessem seus microfones desligados para que não haja interrupções. Com isso, sem demora, passo a palavra ao Dr. Vitor Kimpel, conforme combinamos previamente. Vamos começar com a exposição do Dr. Vitor e prosseguir com a exposição do Dr. Carlos. Obrigado. Dr. Vitor, a palavra está com o senhor. Muito obrigado, agradeço imensamente as palavras elogiosas do Dr. Marcel Simões, queridíssimo, né? Assim, fico até sensibilizado, porque não é tão merecido assim. A doutora Regina Beatriz, agradeço imensamente o convite, né? O carinho de sempre, a nossa amizade de muitos e muitos anos. Né? Já congratulo o doutor Carlos Fernando, né? Com quem nós trocaremos algumas ideias aqui sobre essa questão do provimento, e todos os demais participantes, doutora Priscila, que vejo aqui, doutor Hércules, todos com muito carinho, né? E pessoas que são importantíssimas para a atividade notarial, assim, sem elas, a atividade certamente não teria o alcance que hoje tem, a importância imensa, nacional que tem, e ainda o total desconhecimento pelas pessoas em geral, né? Que, infelizmente, confunde o tabelião com o registrador, e é um problema muito sério para uma parte da advocacia, tendo em vista que os cursos de direito não deveriam ter obrigatoriamente na grade curricular. Eu tenho defendido isso há muito tempo e tal. A matéria notarial registral, o doutor Bruno, estou vendo aqui também, lá da Sanfran, e sabe que nós podíamos dispensar uma série de matérias inoportunas que nós temos lá e instituir em sede de graduação, né, ensinar o aluno que existe uma diferença entre a escritura e o registro, né?
para não gerar uma confusão em algo tão assim para nós, no nosso dia a dia básico, né? Primeiro, vou tentar respeitar o prazo, né, que foi dado entre 15 e 20 minutos no máximo. Eu não gosto de descumprir regras. A primeira questão que salta aos olhos é chegarmos a um provimento 100, na minha opinião, o número 100. O número 100 já é um número assim assustador num Estado de Direito em que se quer estabilidade. Então, o CNJ ele edita dois tipos de atos diferentes. Ele edita provimentos, que vem da Corregedoria Nacional, né? Nós estamos 104, 105, 106, 107, todo dia tem um provimento, que já é algo anormal, que é algo problemático. Só um país muito problemático tem provimento a cada dia. Né? Você pode dizer, mas a pandemia, eles estão prorrogando o prazo em provimentos. Não é legal, não está legal. Nós não temos estabilidade normativa, também não temos estabilidade emocional. Então, é um primeiro problema. E o colegiado, ele edita resoluções. E essas normas, tanto os provimentos da Corregedoria quanto as resoluções do plenário do CNJ, eles têm um alcance nacional e eles têm um objetivo muito claro, que, na verdade, é o objetivo da uniformização. Só que aí a gente já entra num primeiro probleminha que eu ressalto. Como que eu posso uniformizar realidades tão distantes do território nacional? Que graças a Deus, eu tive o prazer desses últimos anos de conhecer pessoalmente, né? Até brinco que dos estados da federação só não conheço 3. E realmente tenho tido contato com tabeliães registradores de todos esses estados. E depois eu até vou ler um depoimento aqui antes de terminar. Nós temos realidades totalmente distintas. Nós temos regiões em que o tabelião de notas é registrador de imóveis. Né? Até vendo as normas do Ceará, por exemplo, lá tem um dispositivo que diz que se o registrador suscitar dúvida, ele é sujeito a multa. Por que tem isso lá? Porque a tendência dele de registrar as escrituras que ele mesmo lavra e devolver as outras, que vêm de outros lugares. E como é que eu posso querer ter uma superregulamentação universal numa realidade como essa? Então, começa daí. O nosso problema é um problema histórico. Nós tivemos um registro que é muito recente. E nós tivemos uma exigência feita pelo Bevilacqua, todo mundo fala bem do Clóvis Bevilacqua, ele, quando alterou o sistema do título, que era o sistema que reinava no Brasil, que foi até 31 de dezembro de 1916, e em 1º de janeiro de 17, exigiu o registro, criou o modelo do modo, ele criou um inferno para o país. Tanto criou um inferno para o país que nós ficamos 20 anos sem saber o que fazer, até o Decreto-Lei 58, de 1937, instituiu o compromisso de compra e venda, porque nós não podíamos vender um imóvel em prestações no país. E nós deixamos para o imperador, que era um homem muito inteligente, um problema muito sério, porque a Lei 1237 de 1864, que cria efetivamente o registro de imóveis no país, criou um problema danado, ele não sabia quem seria o registrador, porque nós não tínhamos registrador de imóveis no país. Primeiro ele passou para o pároco na Lei 601, viu que não deu certo. Quando chegou em 1864, na Lei 1237, ele estabeleceu que o tabelião de notas ia ser o registrador de imóveis. E naquele momento fazia todo sentido. Eu tinha uma capilaridade muito grande no território nacional com o tabelião, e o imperador era um homem muito inteligente, devia ser um QI muito alto. Ele falou, não, já que não deu certo a igreja recepcionar essa atividade, eu vou passar essa atividade para o tabelião de notas. Mas hoje, no século XXI, é uma desgraça no local onde o tabelião de notas é o registrador de imóveis, porque um tem que controlar o outro. Eu não posso querer que o mesmo cara que lavra a escritura num sistema de título registre essa escritura. Um tem que ser o controlador do outro. Não posso ter um confeccionador de título que registra. Né? Então, gerar uma uniformidade já é um problema muito sério sob esse ponto de vista, né? Com realidades assim absolutamente diferentes do território nacional. Né? A gente tende a, num sistema digital eletrônico, num lugar onde a pessoa nem tem internet, o cara vai quebrar.
Então, começamos com o primeiro problema. O segundo problema, quando eu entro no provimento, a primeira pergunta que a gente faz, né? Provimento obriga quem? Fazer provimento do CNJ, quer seja da corregedoria ou do plenário, obriga aos que são todos eles que compõem a estrutura do Poder Judiciário, menos o Supremo Tribunal Federal. Então, os provimentos e resoluções obrigam a todos os demais órgãos do Poder Judiciário, todos os demais agentes do Poder Judiciário, inclusive por disposição expressa da Constituição, os do extrajudicial. Mas a pergunta que seria feita é: provimento e resolução obriga o particular? Porque, na verdade, o que obriga o particular é lei. Esse é o problema. E nós temos um dispositivo na lei que diz que é livre a escolha do tabelião de notas, qualquer que seja o domicílio das partes, lugar da situação dos bens, que é o artigo 8º da Lei 8.935. Então, eu preciso combinar com o particular, porque eu tenho uma inconstitucionalidade gritante nesse provimento, já que nenhum cidadão é obrigado a fazer ou deixar de fazer qualquer coisa, senão em virtude de lei. E, para isso, eu tenho o Congresso Nacional, eu tenho estrutura, e não posso, por ato administrativo inferior, que é um ato administrativo inferior, já é naturalmente inferior, estou sendo redundante, né? O ato administrativo é inferior no nosso sistema, eu não posso querer obrigar o particular, e aí eu já crio um problema muito sério, que é exatamente esse, né? Depois, o nosso provimento ele faz uma consideração importante, né? Que ele revoga todas as disposições contrárias, e, por sorte, revogou o nosso provimento 12 de São Paulo e tal, que proibia a confecção de testamentos, tanto a lavratura de testamentos públicos, quanto o ato que a gente chama que seria exatamente em relação aos testamentos cerrados, as aprovações, né? São atos híbridos do tabelião, em relação aos testamentos cerrados, né? Sendo as aprovações, proibia expressamente. E, na verdade, isso tudo foi revogado, já era um provimento autorrevogável, né? O de São Paulo, e aí passa a vigorar esse agora aqui, com toda a incidência para todo o território nacional, e expressamente revoga as posições do provimento paulista, que é uma outra discussão que a gente poderia ter, se na verdade eu tenho a matéria notarial registral, a matéria de âmbito estadual, na verdade o delegante da atividade, de acordo com o artigo 236 da Constituição Federal, é o Poder Judiciário Estadual, ele é o delegante, o delegado, o delegatário, é o particular em colaboração com o poder público e tal, a pessoa física. Então, nós teríamos aí uma outra discussãozinha para verificar a hierarquia das normas administrativas, porque seria uma coisa interessante, né? Será que realmente pode revogar? Será que realmente São Paulo disciplinar em sentido um pouco diferente em relação à prática de um desses atos? Isso geraria alguma espécie realmente de antinomia? Essa antinomia seria resolvida como? Então, é uma outra discussão bastante interessante que a gente teria, né? Que ter. Um outro ponto que eu sempre destaco é a questão da nomenclatura, né? Então, a gente tem e veja, quando a gente vai fazer uma norma de âmbito nacional, a gente tem que ter muito cuidado com a técnica, muito cuidado com a técnica. Então, a gente vê, por exemplo, e todo mundo já verificou isso, sem precisar muito alarde, o desastre do artigo 19. O caput do artigo 19 fala que o tabelião de notas da circunscrição do imóvel. Puxa, mas chega a ser uma coisa bizarra. Tabelião de notas da circunscrição do imóvel. O tabelião de notas tem base territorial município. Quem tem base territorial circunscrição imobiliária é o registrador de imóveis. Ele que tem a base territorial da circunscrição. E a circunscrição é definida por lei estadual de iniciativa do Poder Judiciário. Inclusive, isso o Supremo Tribunal Federal deixou muito assentado. Não pode, provimento, não pode criar circunscrição nem desmembrar para resolução, e só não declarou nulo de São Paulo o 747 lá em 2000, porque nós tivemos um concurso superveniente que gerou aprovação. Modulou os efeitos, o Supremo naquela decisão. Então, na verdade, circunscrição imobiliária é lei estadual própria, ela não tem por base município, não tem por base comarca, ela é uma unidade administrativa própria, ela é uma unidade administrativa definida por lei. Tanto que no município de São Paulo eu tenho 18 circunscrições. Então, como é que ficaria?
o tabelião de notas da circunscrição do imóvel, eu tenho 18 circunscrições imobiliárias no município, como o caso de São Paulo. Então já é uma bizarrice, que eu posso ter, na verdade, uma circunscrição com 10 municípios, eu posso ter uma circunscrição com um município, eu posso ter várias circunscrições com município, que circunscrição é a base administrativa independente. Ela independe, na verdade, ela é uma criação por lei. Volto a repetir, por iniciativa privativa do Poder Judiciário do Estado, em questão, essa lei. Então, nós já temos um probleminha aí com nomenclatura. Um outro problema que eu até vi num artigo do doutor Petrocelli, que ele até fala, depois vou mencionar mais vezes aqui, e eu concordo com ele, nesse ponto eu concordo, que é exatamente em relação à questão da utilização da palavra matrícula, né? Quando fala que nós vamos ter, na verdade, que vem as normas, capítulo 3, da matrícula notarial eletrônica. E eu não entendo realmente por que chamar de matrícula, se matrícula já se refere exatamente à base de assentamento do livro 2, do registro imobiliário. Por que não usa outro nome? Também concordo nesse pormenor. Identificação. Chama de identificação, né? Que vai ser instituída uma identificação individualizada, própria. E aí não gera uma confusão nomástica, né? Não precisa gerar uma confusão nomástica nesse sentido. Também acho bastante interessante. E a minha última consideração é em relação à estrutura do provimento, né? Então, o provimento começa lá bonitinho, né? Estabelece normas gerais, então, qualquer ato notarial, né? Então, eu posso falar em testamento, posso falar em aprovação do cerrado, posso falar nos atos extraprotocolares, reconhecimento de firma, autenticação de documento, nos protocolares impróprios, posso falar no reconhecimento de chancela, posso falar Só que aí vem o provimento e não fala uma frase sobre os 2 atos mais importantes em período de pandemia, que é divórcio, que todo mundo quer divorciar, parece que ninguém está se aguentando junto, né? Inclusive, o Google ele ressalta que aumentou em 9.000% o número de... A doutora Regina vai falar, acho que, sobre isso depois. Todo mundo quer divorciar, a doutora Regina está perdida de tanto trabalho que vai ter, porque parece que ninguém mais quer ficar casado. Né? Isso é uma coisa interessante. E não falou uma frase sobre divórcio, nem separação, nem inventário e tal. E não falou nada sobre o testamento, que era vedado expressamente aqui em São Paulo. Então, eu não consigo entender. Cria um capítulo, fala sobre cada um dos atos, bonitinho. Putz, grila. Depois o doutor Marcel, com a sabedoria que lhe é própria, já ressaltou uma outra questão que é de morrer. Eu acho que essa é de morrer. Né? Primeiro começa lá, dos atos notariais eletrônicos. Artigo 16. Os atos notariais eletrônicos reputam-se autênticos, detentores de fé pública, como previsto na legislação processual. Mas não é a legislação processual que dá fé, é a legislação material que dá fé. Quem dá fé aos atos é o Código Civil, lá no artigo 215, e toda a legislação material. Então, não entendi de onde tiraram essa previsão na legislação processual. A legislação processual tem um artigo lá no CPC de 2015, falando de ato notarial, não fala mais nenhuma frase. Então, não entendi. Começou já assim. Aí vem lá, aí fala, o CNB poderá padronizar campos codificados e tal, e seu traslado ou certidão, né? E aí o 17, que o doutor Marcel já matou na mosca. Os atos notariais celebrados, pelo amor de Deus, os atos notariais celebrados por meio eletrônico produzirão os efeitos previstos no ordenamento jurídico, quando observar os requisitos necessários para sua validade, estabelecidos em lei neste provimento. Requisito de validade. Requisito de validade. Primeiro que forma, que nós estamos tratando de forma, isso aqui tudo é forma. Do 104, agente capaz, objeto lícito e forma, isso aqui é forma, só forma, só. Forma no nosso sistema jurídico ou gera inexistência ou gera nulidade absoluta. E o único que pode definir forma é lei. Então, o coitadinho do particular, o tabelião esquece de fazer lá a videoconferência, é nulo. É inexistente. Como se o provimento pudesse estabelecer nulidade, inexistência. Então, se o tabelião descobriu competência territorial, então registrou por um tabelião incompetente, é nulo. Porque o doutor Petrocelli, no artigo dele, já disse que não registra lá, que inclusive denuncia o
o notário na corregedoria e que vai fazer o controle interno, sim. É um artigo que até depois disponibilizo para os queridos, muito bem escrito. Ele é registrador de imóveis no estado de São Paulo, e ele foi duro, falou, tem que ter controle, sim, que é um absurdo. Então, se qualquer dos requisitos do artigo 3º não estiver muito bem nulo, quando não tem lei, então os camaradas estão atrapalhados lá no CNJ, estabelecidos em lei neste provimento. Achei espetacular. Aí depois vem o artigo 19, que veja que atos notariais ficaram expressamente consignados aqui. Os contratos translativos, então o artigo 19, né, que fala o tabelião de notas da circunscrição do imóvel, lá que a gente já falou que é uma bizarrice, ou do domicílio do adquirente e tal, lavra, escritura eletrônica, tá? Só que o controle de domicílio, se eu quiser ir hoje na Praça da Sé, eu consigo ser domiciliado em todo o território nacional. Porque aí veio o artigo 21, inciso 2, em se tratando de pessoa física, pela verificação do título de eleitor ou outro domicílio comprovado. Então, eu arranjo uma conta de luz e pratico o ato lá no estado que eu quiser. Então, temos um problema aqui. Até porque a gente sabe que das atividades, a mais difícil de ser praticada no sistema extrajudicial é a atividade notarial. Porque ela é exemplificativa. O tabelião pode praticar qualquer ato, não defesa em lei. É mais difícil das atribuições, como a gente fala. É a mais aberta das atribuições. Então, essa questão ficou muito complicada. Depois, o parágrafo 2º do artigo 19, ele é de uma complexidade ímpar. Estando o imóvel localizado no mesmo estado da federação do domicílio do adquirente, esse poderá escolher qualquer tabelionato da unidade federativa. E eu recebi até de um queridíssimo colega tabelião, que eu não vou, obviamente, declinar a pessoa, e ele implorando, falando, Kimper, pelo amor de Deus, nós precisamos revogar isso aqui, que vai ser uma coisa, que é a coisa predatória interestadual. E até vou ler um pedacinho do que ele escreve aqui, não vou mencionar a pessoa nem o estado, não é do estado de São Paulo, mas ele diz, os tabeliões de notas em todo o país sentirão o que já acontece em alguns estados em que tabeliões de pequenas cidades do interior montam escritórios postos avançados e sucursais nas capitais dos seus estados para lavrar a escritura dos grandes centros. A escrituração eletrônica e restrita dentro dos estados, caso seja adotada a interpretação extensiva do parágrafo 2º, tornará as grandes e médias cidades dos estados verdadeiros balcões de negócio. Os descontos e outras vantagens oferecidas por múltiplos tabeliões e pequenas cidades do estado abalarão negativamente toda a atividade. Escrituras serão lavradas com desconto de 40, 50... Ele é tabelião de notas há muitos anos, hein? Não sou eu, sou juiz de direito, não sei nada. Estou lendo um relato de um tabelião de notas. Depois o doutor Carlos, que é tabelião, pode falar. A doutora Priscila, que também é craque na área, pode falar. Ele está falando aqui. Escrituras serão lavradas com desconto de 40%, 50%, 70%. Qual profissional correto sobreviverá diante dessa promiscuidade na atividade? Quem não acredita que isso não acontecerá e que isso será coibido, está enganado, ele fala. Eu nem vou até pular umas partes que ele é duro aqui, senão o pessoal pode ficar bravo. Aí ele fala, a verdadeira concorrência predatória está nos tabelionatos dentro do Estado e não fora. Captação ilícita de clientes, o tabelião honesto está ferrado. Aí ele fala, até menciona uma coisa mais concreta, né? Situações, no mínimo, muito suspeitas ocorrem no meu estado, também não vou falar. A título de exemplo, um tabelião de uma cidade de pouco mais de 20 mil habitantes tem faturamento superior a cartório de notas ou de registro de imóveis da capital. Aí ele dá um valor alto aqui que eu não quero falar. Serventias notariais da cidade de cerca de 10 mil habitantes, localizada para... faturam mais que um cartório de registro de imóveis daquilo... E eu, que sou um coitado, um ingênuo, quando eu fiz a outra apresentação, que bom, dentro do Estado, putz, agora eu tenho que concordar com ele um pouquinho. E ele quase choraminga no final, pedindo para eu ajudar, para a gente revogar isso aqui. Porque ele fala, Kimper, então para prestar concurso no tabelionato, para que eu quero passar entre os primeiros lá com você? Eu não vou.
Eu posso fazer não preciso fazer um curso tão sofisticado lá. Se eu passar num meia-boca lá, que está cheio de cursinho meia-boca aí, eu já consigo uma coisinha que eu estando lá, eu mesmo crio uma plataforma ferrada, coopto as pessoas e tal, e vou ganhar dinheiro sem precisar me preocupar em estar num lugar maior. E eu, doutor Carlos, fiquei triste de ler isso aqui, porque eu gosto dos primeiros colocados. Também, né? Gosto. Como vocês foram, né? A doutora Priscila foi primeira, você também foi primeiro. Vocês são ferradíssimos, respeitadíssimos por isso. E é bacana ser primeiro colocado como vocês foram. Então, deixa eu acabar, já passaram meus minutos? Então, o que eu ia falar era isso. Depois o 20, tudo beleza, que eu também acho que a ata notarial tem que ser no local lá mesmo. Aliás, por que não seguiu o provimento de 65? E lá naquela parte da ata notarial já não fixou só o local do imóvel, hein? Nos negócios. Já que ia limitar mesmo o poder da parte de escolha, fica no local do imóvel. Como é o provimento 65 em relação ao usucapião. O cara tem que ir no tabelião onde está localizado o imóvel e acabou. Porque se você abrir realmente demais e abrir esse troço predatório interestadual, que não sei não. Então, o 20 vai falar da ata, também deixa mais ou menos em aberto, né? Vai falar um pouquinho disso e volta a repetir. Queria muito ter visto algo sobre o testamento e sobre a questão do divórcio e tal. Talvez uma coisa mais assertiva. A gente tem que mudar em relação ao testamento. Eu sinto que se ficar caro do jeito que ele é, que em São Paulo é caro também, hein? E se... Eu, por exemplo, meu pai, 85 anos de idade, fez agora essa semana aí. Eu não quero que o tabelião vá lá encher a paciência dele lá em casa. Tem que ser eletrônico mesmo. E não tem que ter ninguém lá. E tem que ser mais barato. Tanto que eu falei, pai, eu vou fazer um testamento particular para algumas coisinhas que ainda ficaram faltando. E a gente pega 3 gaiatos, assina e pronto. Vale igual. E a outra pergunta que eu deixaria para ir para o doutor, só deixaria uma perguntinha para o doutor Carlos, vai ser possível aplicar o 7º parágrafo único ou acabou com a escrituração eletrônica? Eu posso cobrar o dobro em diligência? Então, seria mais ou menos essas, doutora Regina, doutor Marcelo, as minhas considerações. Teria mais umas coisinhas para falar, mas já passei do meu horário 24 minutos e eu não gosto de furar o horário. Então, eu agradeço o bom silêncio de todos. Doutor Vitor, nós que agradecemos pela sua exposição, pelas suas considerações críticas com a profundidade que lhe é característica. Inclusive, o meu ponto aqui ligado à invalidade não é prevista em provimento, já foi devidamente aí tocado pelo doutor durante a exposição. Além do artigo 17, o 37, não é? Parágrafo único. São considerados nulos os atos eletrônicos lavrados em desconformidade com o disposto no caput deste artigo, né? Uma previsão expressa aqui. O caput diz respeito aos selos, não é? Nos tribunais de justiça que assim estabeleçam. Agradecendo muito, doutor Vitor, pela exposição. Antes de passar a palavra ao doutor Carlos, eu queria cumprimentar, saudar a presença do professor Carlos Alberto Dabos Maluf, professor de todos nós. E, nesse momento, então, passar a palavra ao doutor Carlos Brasil, destacando, não é? Lembrando que o colégio notarial, ele assim, não é desconhecido de ninguém que, desde antes do provimento, já vem há muito tempo se preparando, não é? Nesse contexto dos atos eletrônicos, já tem aí um histórico, sem dúvida nenhuma, muito interessante para compartilhar com todos nós. Então, doutor Carlos, por favor, a palavra está com o senhor. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Gostaria imensamente de agradecer o convite da ADEFAS, na pessoa da ilustre professora
Regina Beatriz Tavares da Silva, que sabe que eu tenho grande admiração por ela e respeito pelo seu conhecimento no campo do direito civil e no campo do direito em geral. Cumprimentar ao Dr. Vitor Kimpel, cujas verificações acerca do provimento foram bastante pontuais e importantes. Cumprimentar o Dr. Marcel Simões, que também fez essa apresentação tão elogiosa, e a todos aqui presentes, uma audiência absolutamente qualificada. Se eu for cumprimentar cada um que está aqui presente, passaríamos o resto da noite, porque a minha admiração é profunda por muitos dos que estão aqui conosco nessa noite. Bom, sem dúvida, o Dr. Vitor Kimpel fez algumas digressões e alguns apontamentos importantíssimos. E a primeira coisa que eu gostaria de ressaltar é que o provimento 100, que institui o ato notarial eletrônico, ele surge diante dessa situação caótica e triste que a gente vive, né, que é a situação da pandemia, mas também é fruto de um trabalho que vem sendo desenvolvido há muitos anos, dentro tanto do Colégio Notarial do Brasil, Seção São Paulo, quanto do Conselho Federal do Colégio Notarial do Brasil, porque sempre me lembro de nosso querido Pontes de Miranda, é a vida e não a gozos mentais que há de servir o direito. E no campo notarial não pode ser diferente. A atividade notarial tem que avançar, e eu acho que ela avançou com bastante propriedade e com bastante rigor. Eu digo rigor não no sentido dos equívocos apontados pelo Dr. Kimpel, que efetivamente também preocupam a classe notarial, e eu gostaria aqui de fazer algumas digressões, né? Mas também há situações que esse provimento caracteriza como situações bastante importantes e relevantes para o notariado brasileiro. E a primeira delas é o reconhecimento da prerrogativa da fé pública ao tabelião de notas em meio eletrônico. Efetivamente, ainda essa semana, lia no estado de São Paulo, que as questões em tempos de Covid, ocorrendo aí em ambiente eletrônico, tem gerado inúmeras fraudes e muitos prejuízos podem advir das relações comerciais feitas à distância. Então, acho que ao CNJ não caberia outra situação se não procurar regulamentar, se não da forma ideal, mas de uma forma inicial, os atos eletrônicos no Brasil. E aí o doutor Vitor fez algumas ponderações que eu também considero muito importantes, e a primeira delas eu gostaria de trazer a reflexão. O doutor Vitor já adiantou, mas o provimento obriga a quem? O provimento destina-se efetivamente a quem? Destina-se ao usuário ou regulamenta situações atinentes ao desempenho da função tabelional? E o segundo aspecto não há mais de se entender o ato notarial eletrônico da mesma forma como se entendia o ato notarial físico. As realidades são diferentes, as situações são absolutamente diversas. É sabido por todos que a Lei 8935 data de 18 de novembro de 94, quando a internet ainda andava a pequenos passos no Brasil. E hoje, a internet e o seu próprio acesso é uma realidade pujante e todos os negócios passam a ser feitos por meio do seu acesso e da sua utilização. E, tendo em vista essa realidade diversa que se coloca para a atividade notarial, houve por bem o CNJ procurar regulamentar os atos notariais eletrônicos de uma forma um pouco diversa dos atos notariais físicos. E, sobretudo,
em relação à multiplicidade de realidades que um país continental como o Brasil coloca para todos nós. Obviamente, nós temos realidades absolutamente diversas em todos os estados da federação e temos atuações diversas, tabelas diversas, especializações diferentes dentre os tabeliães. Então, os considerandos iniciais do provimento 100 já nos coloca que a sua intenção primária é evitar uma concorrência predatória entre os notários brasileiros. E isso eu falo porque a preocupação do Dr. Vitor é uma preocupação de toda a atividade notarial e, efetivamente, as realidades são diferentes, a circulação de riquezas, os custos operacionais de uma serventia, numa cidade como São Paulo, como Campinas, como Ribeirão Preto, de distritos de rincões mais distantes do país, né? Então, é claro que circulação de riquezas, custos operacionais, tudo isso resulta numa série de tratamentos diferentes de acordo com essas realidades diversas. Então, eu vejo que os considerandos do provimento 100 cuidou de evitar a concorrência predatória entre os notários do país. E, por isso, o artigo 6º do provimento 100 estabelece que os atos notariais devem ser praticados nos termos estabelecidos pelo artigo 9º da Lei 8935. E, como bem esclareceu o professor Vitor Kimpel, o tabelião recebe a sua delegação em âmbito municipal, e deve praticar os atos relativos à sua competência, também dentro dessa realidade de seu ambiente, do ambiente para o qual recebeu a delegação. É claro que, em tempos de pandemia, eu colocaria não só o divórcio como um dos principais atos a serem praticados, mas também a diretiva antecipada de vontade, o reconhecimento das uniões estáveis pelo temor que as pessoas efetivamente podem ter sobre a sua própria vida, os pactos antinupciais, emancipações, todos os atos importantes do direito de família, a separação, o divórcio, o inventário e também o testamento. Então, sobretudo, diretivas antecipadas de vontade e testamentos nesse momento de pandemia, eu acho que são atos do direito de família que se sobrelevam em importância e observação de estudo para a atividade notarial nesse presente momento. E por isso, eu acho que o provimento 100 desejou estabelecer algumas regras e diretrizes mínimas, né, como a questão da verificação da videoconferência, estabelecendo requisitos para a videoconferência, né, diante da realidade que se impõe com uma mitigação da possibilidade de deslocamento das pessoas nos dias atuais. E aí colocam os requisitos da videoconferência, a verificação da concordância, a identificação da parte pelo tabelião, a leitura dos elementos essenciais dos atos. Eu acho que o provimento ele tratou, sim, dessas regras de transferência de propriedade, né? Parece que está muito ligado ali aos elementos essenciais da compra e venda, objeto, preço, partes, tudo isso colocando como algo que deve ser lido e dito pelo tabelião para que se possa pôr a concordância. Eu transferiria isso, esses requisitos, esses elementos essenciais, para todos os atos notariais em ambiente eletrônico, né? Havia aí, no provimento de São Paulo, uma mitigação da possibilidade da lavratura do testamento público por videoconferência. Não houve essa limitação pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo provimento do Conselho Nacional de Justiça, o que nos leva a entender acerca da possibilidade da sua lavratura.
acho que em sede de testamento nós temos uma série de requisitos previstos ali no artigo 1864 e seguintes do Código Civil Brasileiro, e que devem ser observados pelo tabelião, como, por exemplo, a questão da unicidade instrumental do ato, a necessidade de que o ato notarial seja feito de uma só vez, com a presença das testemunhas na mesma videoconferência. Eu acho que esse é um requisito e uma questão importante para se falar dentro do testamento, porque em outros atos notariais se permite uma realização de videoconferências não necessariamente únicas, né? Então, eu posso fazer uma videoconferência com o comprador, depois uma videoconferência com o vendedor, ou com o doador e depois com o donatário, ou ao mesmo tempo, ou mesmo é permitido pelo provimento a realização de escrituras híbridas. O que seriam escrituras híbridas? Seriam escrituras que uma parte assina eletronicamente, por meio do e-notariado ou do seu certificado digital ICP, somada à manifestação de vontade por videoconferência. O tabelião imprime esse ato no seu livro de notas e depois a outra parte pode assiná-lo fisicamente. Então, há aí uma possibilidade de lavratura híbrida de outros atos, mas não vejo essa possibilidade em sede testamentária. E eu queria separar, o tempo passa muito rápido aqui, mas eu queria separar ao menos aqui 5 minutos para tratarmos de uma situação muito importante colocada pelo Dr. Vitor dentro do provimento 100, que é a questão da territorialidade, né? Concordo em todos os apontamentos do Dr. Vitor, sobretudo em relação à precisão do provimento para colocar os seus requisitos, né? Falar em circunscrição do imóvel quando o tabelião detém o seu município, né? Mas eu acho que essa territorialidade deve ser vista e deve ser interpretada de uma forma sistemática. Primeiro, observando a regra do artigo 6º do provimento 100, que remete ao artigo 9º. Ou seja, o tabelião deve praticar os atos notariais também eletrônicos dentro do município para o qual recebeu a sua delegação. E segundo, a regra do artigo 19, essa sim, a regra de circunscrição territorial do provimento 19, do provimento 100. E a regra do artigo 19, no seu caput, estabelece a circunscrição do imóvel como competente o tabelião da circunscrição do imóvel para a lavratura do ato, tendo em vista aí a leitura de uma forma mais ampla, essa circunscrição do imóvel para o tabelião, leia-se o município, porque o próprio artigo 6º já fez essa referência, né? Então, estando o imóvel localizado no município para o qual o tabelião recebeu a sua delegação, ele será competente para lavrar o ato notarial eletrônico. E, numa segunda parte do caput do 19, ele fala em domicílio do adquirente. Entendo que essa regra foi no sentido de proteger aquele que efetivamente está gerando a possibilidade de circulação de riquezas, né? Então, eu vou dar o mesmo exemplo que eu dei numa outra participação que tive, né? Uma pessoa de Campinas que resolve comprar um apartamento no Guarujá, um apartamento de veraneio, e ele quer tratar com o seu tabelião de confiança, ele quer tratar aqui no local onde ele tem as suas relações comerciais. Então, nada mais justo que também seja competente o tabelião do domicílio do adquirente. E aí, embora confusos, os parágrafos do artigo 19 procuram, entendo, que eles têm o objetivo de explicar algumas situações peculiares e relativas ao caput. Quando o caput fala em circunscrição do imóvel, o parágrafo 1º vem e explica essa circunscrição do imóvel. E ele diz, olha, quando houver mais de um imóvel,
será competente para a lavratura o tabelião de qualquer das circunscrições. Então, eu entendo que o parágrafo 1º vem e trata da primeira parte do artigo 19 caput. Já o parágrafo 2º, ele vem para tratar da segunda parte do artigo 19 caput, que fala do domicílio do adquirente. E aí, para fazer essa leitura, eu entendo que nós devemos nos remeter aos considerandos do provimento, ou seja, um dos objetivos do provimento é justamente evitar a concorrência predatória. Também devemos nos remeter, numa interpretação sistemática, ao artigo 6º do provimento, que remete ao artigo 9º, limitando a atuação do tabelião em âmbito municipal. E aí nós, então, acredito que chegaríamos a uma leitura adequada desse parágrafo 2º, que diz: estando o imóvel no mesmo estado da federação do domicílio do adquirente, este poderá escolher qualquer tabelionato de notas da unidade federativa para a lavratura. Parece complexo. Efetivamente é. Não é a melhor redação, não é a redação que se esperava, mas o objetivo, sem dúvida, é evitar que haja uma verdadeira guerra em sede de utilização de falsos domicílios ou de falsas tabelas, ou de falsas tabelas não, ou de tabelas diversas do local em que se encontra o bem. Então, o que ele procura limitar é o seguinte: olha, se o imóvel que está sendo adquirido estiver no mesmo estado da federação, em que se encontra o domicílio do adquirente, ele poderá, então, escolher o tabelionato do seu domicílio. Mas aí, Carlos, o parágrafo 2º não diz isso, porque o parágrafo 2º diz: este poderá escolher qualquer tabelionato de notas da unidade federativa. Mas aí eu faço uma provocação aqui, justamente aproveitando aquilo que o Dr. Vitor colocava acerca do destinatário de provimentos. O destinatário do provimento não é, em primeiro plano, o usuário. O destinatário do provimento, para a observância das suas regras e, sobretudo, das questões acerca da competência, o destinatário é o notário. E o notário ele tem que saber que a prática do ato notarial deve ser feita dentro da circunscrição territorial para a qual recebeu a sua delegação. Ou seja, regra do artigo 9º da Lei 8.935. Aí o doutor Vitor colocou: mas o artigo 8º estabelece que é livre a escolha do tabelião de notas. Entendo que permanece essa liberdade, porque o ato físico não foi eliminado. O ato físico, de forma alguma, foi eliminado. Ele permanece no nosso ordenamento e poderá ser utilizado a qualquer tempo, no tabelião de confiança que a parte escolher. Agora, para fins de lavratura de atos notariais eletrônicos, deverá o tabelião observar os regramentos estabelecidos pelo provimento 100. É claro que há uma divergência nessas interpretações. Alguns têm entendido que qualquer tabelião do Estado poderá lavrar. Alguns têm entendido que restringe-se ao tabelião do domicílio do adquirente, ou seja, àquela unidade federativa municipal, mas eu acredito que isso virá dentro em breve, virá a ser esclarecido, e acredito que a tendência de esclarecimento seja uma tendência mais restritiva, né? Não vejo de forma alguma uma inobservância do cumprimento do artigo 8º da livre escolha do tabelião. Eu vejo sim uma possibilidade mitigada de escolha quando o usuário optar pela forma eletrônica. Não optando pela forma eletrônica, permanece livre a escolha do tabelião. Também gostaria de dizer que, em sede de validade, eficácia, nulidade ou anulabilidade do ato, também entendo que os atos notariais seguem
as disciplinas normativas previstas no Código Civil Brasileiro, e também não vejo hoje uma vedação para a prática de qualquer ato que seja um ato de natureza e de competência do tabelião. Uma outra coisa interessante, apenas para finalizar essas considerações iniciais, foi a da fixação de competências exclusivas do tabelião de notas. Desde há muito se discute acerca da possibilidade de materialização ou desmaterialização de documentos, autenticação em ambiente digital. Eu, quando tive a honra de presidir o Colégio Notarial de São Paulo, entre 2014 e 2016, na nossa gestão, foi feita a Central Notarial de Autenticação Digital, a CENAD, e agora incorporada e reconhecida pelo provimento 100 do CNJ como uma atribuição de competência exclusiva do tabelião, ali no artigo 23. Então, compete ao tabelião ali a materialização, desmaterialização, a autenticação de documentos, reconhecimento de firmas eletrônicas em documentos eletrônicos, reconhecimento por autenticidade em videoconferência e verificação de autoria de documentos eletrônicos. Bom, essas são as considerações en passant que tenho para fazer. É claro que gostaríamos aqui de poder adentrar em cada ato notarial a ser praticado, né? Observar os seus requisitos. Eu acredito que cada um dos atos notariais de competência do tabelião de notas poderiam ser objeto de uma webinar diferente, sem dúvida alguma. Mas os aspectos gerais do provimento 100 estão aí colocados. Doutor Carlos, muito obrigado pela sua exposição. Realmente muito clara, muito descritiva quanto aos diversos aspectos do provimento. Eu, particularmente, também acho que um dos pontos que merece um destaque do provimento é o artigo 3º, não é? Como o doutor bem colocou, trazendo os requisitos para a prática do ato notarial. Me parece que essa missão é a missão que cabe ao provimento, enquanto ato normativo de hierarquia inferior, trazer uma delimitação procedimental muito concreta, muito próxima da atividade do tabelião. Então, quero agradecer muito por toda a sua exposição. Nesse momento, nós temos algumas questões, algumas perguntas já inscritas. Eu vou procurar aqui pensar, vou procurar, ao mesmo tempo, respeitar a ordem de inscrição, mas, em alguns momentos, subvertê-la quando as perguntas se comunicarem. Então, na realidade, nós tivemos aqui uma primeira provocação por parte da doutora Regina Beatriz, que acho que foi versada na exposição do Dr. Carlos e também resultou aqui numa pequena troca de ideias no bate-papo, mas vamos ver aqui em que medida podemos continuar a explorar, não é? A doutora Regina colocou: cumprimento todos os juristas da maior relevância. Não, um pouco mais abaixo, perdão. Há interpretações divergentes sobre a possibilidade de testamentos serem celebrados eletronicamente. E aí, mais abaixo, a doutora Roberta Bremer coloca, antes disso a doutora Priscila colocou: já lavrei divórcios e lavrei 2 testamentos essa semana. Se o imóvel for no Brasil, pode sim. Responder, subverti totalmente a ordem aqui, mas eu queria puxar a questão do testamento, não é? É porque na sequência foi colocado aqui pela doutora Roberta. Aqui no Rio Grande do Sul, nosso Colégio Notarial e Registral ainda não tem regulamentação específica a respeito dos testamentos. Por aqui ainda estão realizando presencialmente com todos os protocolos de segurança.
Ao que a doutora Priscila lembra que o provimento 100 revogou expressamente no seu último artigo todos os provimentos estaduais, ou melhor, as disposições, não é? Qualquer disposição que colida com o provimento 100, o que o doutor Vitor já fez também a provocação acerca de termos que refletir um pouco em termos aqui de, até mesmo de competências, mas ok. E a doutora Priscila prossegue, ele permitiu a lavratura de todos os atos notariais em todo o território nacional. Acho que a discussão segue. Deixa eu só ver se há algum outro acréscimo. Acho que é mais ou menos por aí. Eu tinha justamente uma questão também nesse tema, então, portanto, já pego aqui a fila de todos esses questionamentos. Como civilista, eu fico sempre com alguma preocupação com relação aos negócios jurídicos do testamento e do casamento, não é? Os negócios jurídicos mais formais do direito brasileiro, em relação aos quais a forma ela é um elemento de existência do ato. E ficamos com aquela reflexão que eu proponho agora, no retorno à palavra, tanto para o Dr. Carlos como para o Dr. Vitor. Aqui o provimento deixou um pouquinho, como o Dr. Vitor destacou, de ser muito assim enumerativo com relação aos atos, testamento, casamento, fez a abordagem mais geral, em alguns pontos falou um pouco a menos da minha, assim, humilde visão, em outros casos falou um pouco a mais do que caberia ao provimento. Mas como que vocês verificam essa questão dos testamentos pela via eletrônica, essa previsão agora do provimento federal, em contraste com as situações estaduais, e especificamente essas previsões para os atos eletrônicos, elas chegam a tocar aspectos de forma, de formalidade, ou param numa esfera mais de exteriorização da forma, uma esfera de procedimento? Nós estamos, de alguma forma, tocando, a síntese da pergunta, acho que é essa, tocando aspectos que transcendem uma disciplina nessa via, chegando a tocar aspectos que são de disciplina própria do direito material, do direito civil quanto a esses atos. Claro que o futuro e já o presente é o ato eletrônico, mas temos que trabalhar isso com segurança na minha forma de ver. Então, retorno a palavra, acho que, para retomar aqui a ordem, inicialmente, Dr. Vitor, talvez na sequência, Dr. Carlos. Eu acho que até a doutora Priscila já falou muito bem aqui, todos os atos podem ser praticados pela via eletrônica, e o que fez o provimento foi criar um maior rigor formal. Já seriam cumpridos todos os requisitos lá do 1863, os requisitos lá, como o doutor Carlos falou bem e tal, do pacto antinupcial, desse testamento vital, né, dessas questões e tal. É possível. Eu acho que o aparelhamento que se criou nos demais itens, até mencionados pelo doutor Carlos, é perfeito. Deve ter dado uma trabalheira imensa, inclusive, ter montado o provimento, que, tirando essas poucas observações que vão ainda gerar bastante problema, ele é muito bem engendrado, né? Então, ele cria uma plataforma que eu acredito que até a longo prazo vai se tornar realmente uma referência e vai, em certa medida, eu acho que mitigar muitos atos que o Dr. Carlos falou, que seriam ainda os atos diretos, presenciais. Eu acho que a cultura pós-pandemia vai manter o sistema eletrônico pujante. Eu só acredito que, não sei com que base foi feito o provimento, né? A gente não conhece os bastidores lá do CNJ, mas é o cuidado com aquelas questões. Eu acho que nos demais, todos os atos vão ser praticados via eletrônica. O que até acabou acontecendo foi que 2 dias depois já veio um provimento superveniente para ainda dar uma acertada na questão lá da autorização de viagens acompanhada dos pais e tal. Então, a gente vê que se você faz uma coisa mais assim engendrada, você não precisa cada semana depois ir fazendo um provimento diferente para consertar ou incluir alguma coisa, que senão volta a falar. A gente fica num mundo quase que surreal. Eu mesmo até deixaria também, depois dessas considerações, 2 perguntinhas,
A primeira foi aquela minha do 7º parágrafo único, se eu posso cobrar em dobro em diligência ainda, tendo o sistema eletrônico. E a outra pergunta que eu deixaria é se eu posso pedir certidão da videoconferência. Como é que eu faço para mitigar a publicização desses atos? E se eu quiser certidão da videoconferência, um advogado, por exemplo, vai ingressar com uma ação, sabe que na videoconferência houve uma certa ofensa e quer uma certidão da videoconferência. Vai ter que pedir para o juiz e tal, vai ter que ingressar com uma liminar lá na minha vara civil pedindo para eu quebrar o sigilo lá do... Porque isso é uma tendência complexa, principalmente os queridos que trabalham com atividade notarial, sabem que muita coisa é uma conversa, às vezes, mais tensa, né, na atividade negocial do tabelião, viu? Então, até depois gostaria de ouvir os experts nesse detalhe, viu? Doutor Carlos, com a palavra. Bom, em relação ao testamento, propriamente dito, que gerou mais uma repercussão maior pela sua própria formalidade, como o Dr. Marcel disse, né, os atos mais formais e solenes do direito civil, né? Aliás, a solenidade é elemento fundamental da natureza jurídica do testamento, sem a qual o testamento não existe, né? Ele, por falta de solenidade, ele não produz efeitos, né? Então, estaríamos aí diante de um ato que pode, eventualmente, ser declarado nulo, tendo em vista que o Código Civil de 2002 aí, mitigou algumas das solenidades que o Código 16 trazia, mas manteve outras, pode cercar-se de minuta, o testador, etc. Mas precisaria falar de viva voz, né? Ele precisaria estar presente, o tabelião precisaria verificar a sua livre disposição de última vontade, sem qualquer coação ou induzimento. Eu acredito que o que nós estamos vendo é uma absoluta e total mudança de paradigma. Absoluta e total mudança de paradigma. E essa mudança de paradigma se dá com o apoio de algo que é um atributo da atividade notarial, que é a fé pública. Eu acho que o tabelião deve se cercar de maiores cuidados para a realização do ato notarial eletrônico. Ele deve conseguir efetivamente identificar a parte de forma adequada, conversar mais com ela do que conversaria em situações normais, procurar verificar o contexto em que a disposição se dá, né? E, a partir de então, ele, com a segurança que o conjunto de elementos lhe proporciona, ele decide pela lavratura do ato ou não. Por isso, acredito que, pelo rompimento desses paradigmas, né, com base na fé pública do tabelião, eu acho que o testamento passa a ser possível, sim, no modo eletrônico. Em relação ao... eu até acho que fica mais fácil o regramento de 1969 e tal. Hoje o tabelião está protegido, porque aquilo vai ficar gravado em mídia digital para sempre. Então, ele vai ter a vontade... Eu acho muito mais temerário fazer um testamento, muitas vezes. Eu já tive iniciais de ações declaratórias de nulidade de testamento por incapacidade da parte, tive umas 3 ações assim, e uma delas até julguei procedente, achei que realmente ali alguém falhou na coleta das informações. Hoje não, hoje na entrevista é muito mais fácil. Você pergunta para a parte como é que ela está, você pergunta para a parte quem é o presidente, você pergunta... Você consegue deixar gravado em mídia digital, que era inimaginável em 1969. Então, eu acho que hoje, na verdade, o sistema que, inclusive, que vocês criaram, eletrônico e tal, ele é diretamente compatível, inclusive, com o testamento. Para ver que não houve testamento dialógico, não teve influência de testemunha, não teve influência do tabelião, não teve nenhuma outra intercorrência e tal. Tudo vai ficar gravado em mídia digital para sempre. Não, concordo, e isso efetivamente traduz uma segurança não só para o tabelião, mas como para o testador no cumprimento da sua disposição de última vontade. O doutor Vitor falava também acerca da questão da diligência.
a cobrança da diligência, acredito que ela só permanece efetivamente nos atos de natureza física, né? Não vejo a possibilidade de cobrança de diligência em sede de ato notarial eletrônico. E em relação à questão da videoconferência e da sua eventual certidão, também é uma questão que precisa ser discutida com mais afinco, mas, a priori, pelo menos no meu sentir, estaríamos adstritos aos princípios estabelecidos lá no artigo 1º da 8935, publicidade, autenticidade, segurança e eficácia. Nesse caso, o ato é público, e a manifestação da vontade, que no ambiente físico é verificada pela forma escrita, no ambiente eletrônico poderá ser verificada tanto pela forma escrita quanto pela forma eletrônica por meio da videoconferência. Então, acho que será, sim, passível de certidão para questões de processuais, etc., mas acho que isso pode ser melhor trabalhado no sentido de haver a necessidade de uma justificativa para a solicitação dessas videoconferências, para que não se fira também questões relativas à intimidade, personalidade e etc. Mas, assim, a priori, eu acredito que o notário poderá, sim, emitir uma certidão do conteúdo da videoconferência ali estabelecida para fins processuais. Não acho que seja necessário que a parte requeira ao magistrado essa certidão, por ser o ato de natureza pública. Não sei como o doutor Vitor entende essa questão, mas eu seguiria por essa vertente. Não, acho que foi muito, na minha opinião, muito bem respondido. Acho que, eventualmente, não sei como é que se pensa na dinâmica da atividade, na profilaxia, quando vai se fazer, na verdade, essa entrevista, de, eventualmente, uma conversa ainda anterior ao início da gravação dos atos e tal, para se evitar exatamente esse problema. Mas concordo em tudo que foi falado integralmente. Não, sem dúvida. Eu acho que as Marcel, coisas estão sendo construídas, né? Pois não. Regina? Doutor Marcel, eu gostaria de, primeiramente, cumprimentar. Vou pedir ao Ricardo que desligue o dele, que ele está aqui, e dando som, né, eco. Gostaria de cumprimentar o doutor Vitor Kumpel e o doutor Carlos Brasil. Eu montei este webinar com autorização do nosso coordenador geral, querido Atalá Correia, que está aqui presente, que me deu esta benesse de montar este webinar, e o fiz absolutamente consciente do brilho que haveria nesta noite. Por quê? Conversarmos sobre o tema atual, e que na última oportunidade de um webinar maravilhoso que tivemos com a doutora Priscila e com o doutor Grisar, não houve tempo, porque era um webinar mais abrangente nas questões sucessórias em geral. Então, e foi efetivamente excelente, mas conversar hoje sobre os atos eletrônicos, né, por meio de ensinamentos de um professor magistrado, que é efetivamente a maior autoridade, no meu modo de ver, doutrinária na área, que é o doutor Vitor Kumpel, juntamente com um tabelião, doutor Carlos Brasil, também com pós-graduação, também com uma didática exemplar e com uma atividade notarial de absoluta confiança desta presidente da ADEFAS na advocacia, que muitas vezes já teve contatos com o tabelionato de notas e com o tabelião Dr. Carlos Brasil, sabendo dos seus conhecimentos profundos e da confiabilidade que ele nos dá
na lavratura das escrituras, exatamente em razão desses conhecimentos. É autor também de livros. Então, se percebeu aqui, eu acho que todos perceberam, o quanto foi interessante ouvir do Dr. Vitor as suas críticas, sempre bastante fortes. Aliás, antes de iniciar o webinar, eu brinquei, né? E disse, Dr. Vitor, só um pouquinho de críticas, né? Porque sabemos como é o professor Vitor Kumpel, e, ao mesmo tempo, o professor Vitor Kumpel reconhecendo agora no debate a importância, né, de toda essa mudança e da própria norma, dessas normas novas do CNJ a respeito. Ao mesmo tempo, o Dr. Carlos Brasil reconhecendo a necessidade de aprimoramento. Nenhuma norma nasce pronta, nenhuma, é muito difícil. Eu já participei de vários projetos de lei, inclusive do projeto de Código Civil, e sei como é difícil, E sabendo, obviamente, dando razão ao Dr. Vitor nesse aspecto, né, de que nós temos, efetivamente, hoje em dia, uma dificuldade legislativa, né? E isto vai fazendo com que o CNJ vá legislando, porque precisa. Os atos eletrônicos são necessários, ainda mais nesta época de pandemia, claro, já eram necessários antes, quanto mais agora. Vai fazendo com que o STF considere inconstitucionais artigos como 1790 do Código Civil, ou, né, o homossexualismo, ou as uniões homoafetivas ou homossexuais como uniões estáveis, e o CNJ vem depois e normatiza o casamento dos homossexuais, quando isso é matéria de lei, né? Então, o STF também ali trabalhando, né, de uma maneira, digamos, que choca, né, a quem sabe, e como todos nós sabemos, que é o Poder Legislativo, né, a quem cabe legislar. Mas o nosso Poder Legislativo também tem uma série de idiosincrasias e dificuldades, né? Sabemos, né, a preocupação muitas vezes, se não, na maior parte das vezes, não é fazer a lei, né? É política, né? Política não no sentido puro da expressão. E isso dificulta muito, né, o andamento dos projetos de lei no nosso Poder Legislativo. Então, o CNJ vai ganhando, né, essa atividade, o STF, de uma outra forma, vai ganhando essa atividade de legislar, e nós, né, professor Vitor, ficamos efetivamente apreensivos, né, muito apreensivos, né? Então, isso é um recado ao Poder Legislativo, né? Mas ouvi-los efetivamente foi para mim uma aula, né? Brilhantes os dois, né? E cada um deles, cada um dos expositores, com a sua forma de ser e com a sua área de atividade, né? Que nos trouxe esse brilho maior do efetivo debate, né? Porque quando temos dois expositores, o que nós queremos é isso, né? São posições diferentes, são críticas, são respostas, são mudanças de opinião no meio do próprio evento, né? Com algo que possa aqui trazer uma luz, e isso é que é a nossa DEFAS, que agradece imensamente aos dois grandes professores, Vitor Kumpel, Carlos Brasil, por essa aceitação ao nosso convite. Marcel, eu gostaria muito que fosse aberta a palavra, não só escrita, mas oral, aos nossos caríssimos notários, né? Outros notários que aqui estão, a doutora Priscila Gapito e o doutor Hércules Benício. A doutora Priscila Gapito, do 29º Tabelionato de Notas de São Paulo, e o doutor Hércules Benício, do 11º Ofício de Notas do Distrito Federal. Não sei se há outros notários aqui, quem pode ajudar é o Carlos, a Priscila e o Hércules, porque não consegui identificar rapidamente, mas quanto a eles eu gostaria muito que pudessem dar uma palavrinha. O que acham, Carlos e Vitor? Muito bom. Acham bem? Muito claro, claro. Com certeza, doutora Regina, estamos aqui, como de costume, na mesma vibração de pensamento. Minha ideia era exatamente essa agora, realmente entregar a palavra
aos colegas, especialmente os colegas tabeliães, a doutora Priscila, doutor Hércules, por favor, palavra com vocês para comentários, observações, perguntas, críticas, tudo o que quiserem. Boa noite. Quer começar, Hércules? Ladies first, por favor, você. A hora que o professor Kipp, o que eu adoro, começou a falar, eu estava quase pegando um dos meus bem-casados para adoçar um pouco o coração dele. Porque, poxa vida, tá faltando açúcar, professor, tá faltando afeto. Professor Vitor é muito afetuoso, Priscila. Eu sei. Ele mas só é ele tá objetivo e crítico, só isso. Eu agradeço, agora a gente cumprimenta de longe, né? Mas assim, eu vou trazer para vocês, gente, a minha visão dessas 2 semanas de provimento, né? Eu já lavrei por volta de 30 atos. Eu tenho 2 testamentos agendados para essa semana. O que eu já fiz foi divórcio, já fiz bastante escritura, já fiz inventários, já fiz muitas procurações e eu tenho 2 testamentos para essa semana agendados. E assim, no meu entender, o provimento é fantástico. Ele é fantástico porque, primeiro, que ele veio num momento em que, se ele não viesse, a nossa atividade seria atropelada por qualquer outro ente, certo? Alguém ia fazer a nossa atividade, uma DocuSign da vida, alguém ia fazer o que sempre, desde 1500, os tabeliões fazem. Então, o provimento, ele se cercou de tantas garantias, eu me sinto absolutamente segura de lavrar o ato, pois, do contrário, eu não lavraria. Professora Regina sabe, eu já tinha por hábito gravar os meus testamentos por imagem desde 2017, né? O dia que eu cheguei numa ação de anulação de testamento, o juiz perguntou para mim se eu lembrava que roupa o testador estava no testamento que eu tinha lavrado há 13 anos atrás. Eu falei, não, a minha não vai dar, eu vou ter que começar a gravar os testamentos porque eu não tenho condição de lembrar de detalhes, que sala que eu atendi, enfim. Mas, assim, a manifestação de vontade das partes, ela se dá pela videoconferência. Então, as partes estão presentes. Elas só não estão dentro da minha sala, muito menos agora no momento de pandemia. Mas a gente tem conseguido até mais sucesso do que nos atos físicos, porque, diferente dos atos físicos, a gente tem conseguido juntar todo mundo no mesmo momento de videoconferência. Eu sei que não é essencial, a gente pode fazer videoconferências separadas, mas na prática a gente tem conseguido juntar todos no mesmo momento para manifestação de vontade. A gente se cerca de um certificado digital que é cheio de requisitos de biometria. A maioria dos atos que eu lavrei são clientes meus, então eu já tinha ficha de firma, eram de pessoas que eu já conhecia, e os que não tinham ficha de firma no cartório, a gente se cerca da ficha de firma do colega, que manda por meio eletrônico para a gente também. Eu não senti esse problema todo na história da competência, porque, tudo bem, poderia estar um pouco mais bem escrito, mas não dá para a gente entender que o ato eletrônico vai seguir as mesmas regras de um ato físico, presencial. Vamos pensar no presencial. Eu sou tabeliã aqui para a comarca da capital, sou uma tabeliã da comarca da capital de São Paulo. Eu sempre pude lavrar atos de quaisquer pessoas do Brasil inteiro, de imóveis do Brasil inteiro, desde que essas pessoas viessem até mim, certo? Então, o provimento, se a gente for pensar, ele até limitou isso que eu já poderia fazer antes, porque se a gente partir do princípio que eu continuo na minha sala, eu continuo na minha cadeira, dentro do meu cartório, dentro da minha circunscrição, eu ser procurada eletronicamente por uma pessoa que está em qualquer lugar do mundo, não teria problema nenhum. Mas agora eu tenho mais regras de competência territorial do que até eu tinha antes. Eu continuo sem sair da minha comarca para ir pegar assinatura fora, certo? E o CNJ, ele precisava de algum parâmetro para estabelecer, para que não houvesse politicamente, como a professora Regina bem lembrou, essa questão predatória da guerra fiscal entre os estados, que é o que a gente tenta evitar. Então, a única maneira de uma pessoa lavrar num outro estado seria se houvessem imóveis nesses 2 estados. Aí ele pode escolher um tabelião de lá, um tabelião daqui. Do contrário, a regra vai ser a situação do imóvel ou o domicílio das partes. E quando eu falei do imóvel no Brasil, eu estava respondendo a pergunta da colega que falou da ata de uso capião.
né? Isso O mesmo. campeão pode ser feito. O que eu não consigo vislumbrar, o único ato que eu não consigo vislumbrar fazer eletronicamente é a aprovação do testamento cerrado. Porque o testador não tem como me passar pelo computador o instrumento dele para eu fazer a aprovação. Mas eu já não fazia testamento cerrado há 20 anos mesmo, que eu acho meio aberração. Então, faz-se o público. No caso, por exemplo, que o professor Quinto falou, eu não, é assim, se o senhor é juiz, o que o senhor ia preferir julgar? Um testamento que foi feito de uma maneira particular pelo filho subscrevendo ou um testamento eletrônico que o tabelião falou com o testador, ouviu as testemunhas, trocou o minuto, explicou tudo e o seu pai teria assinado pelo certificado digital? Eu lá no cartório, eu tomo cuidado de não deixar nunca nem o filho vir trazer o pai no cartório. E se vem, ele fica lá no estacionamento. Porque eu não quero nunca que nenhum herdeiro esteja junto no momento em que eu estou conversando com o testador, ou muito menos no momento da lavratura. Então, os atos eletrônicos em si, eles são muito seguros. Eu estou animadíssima. A alegria das pessoas, quando elas conseguem resolver os problemas de maneira eletrônica, é uma coisa que não tem preço. Principalmente os brasileiros que estão fora do país, que têm domicílio aqui, mas que estão presos por algum motivo, ou que estão em viagem e conseguem. Hoje eu atendi procuração de uma amiga minha de infância, que mora em São Paulo, mas está no México. Ela e o marido conseguiram passar uma procuração. Eu fiz uma escritura de compra e venda, onde o comprador estava na Suíça, o imóvel era de Moema, e os compradores estavam em Campinas, mas eram domiciliados em Moema e tinham feito o certificado digital comigo ontem e voltaram para Campinas. Então, assim, a gente tem resolvido muitos problemas. E eu estou muito animada, porque eu acho que a gente foi colocado na vanguarda do mundo. Não tem nenhum outro lugar do mundo onde tem um regramento tão moderno, uma plataforma tão segura. Ela não foi criada da noite para o dia, né? Ela está sendo programada há anos. O Carlos pode falar muito melhor do que eu. Foram anos estudando para se chegar no texto desse provimento, anos trabalhando, investindo uma fortuna para que a plataforma ficasse tão perfeita como ela está. E quanto ao último assunto só, de dar a certidão da videoconferência, eu não daria. Do mesmo jeito que eu não dou dos meus testamentos que eu gravo, eu acho que, assim, na verdade, a minha opinião é que pouquíssimos atos precisariam de certidão. Porque o fato da gente fazer um ato público não significa que a gente deva dar publicidade. O ato público, na sua forma, de ter sido feita perante um tabelião público, mas não é de interesse das pessoas que eu dê publicidade, seja de um testamento já não pode mesmo, mas de uma união estável, do inventário, de um pacto antinupcial. Então, a não ser que haja alguma decisão da corregedoria ou uma explicação melhor, eu não vou dar a certidão da videoconferência. Tá? Porque eu acho que ela existe para resguardar num futuro questionamento judicial. Né? Se houver... mas foi o que o professor Vitor perguntou, se um juiz, né, até de ofício ou por meio de um pedido de um advogado que representa a parte, requerer a certidão, é possível obter a gravação? Não é isso, Vitor? Não foi isso, Vitor, que você perguntou? Por ordem judicial, né? Por ordem judicial, lógico, né? A gente obedece ordem judicial, mas assim, se a parte pedir, se o advogado da parte pedir, eu nesse momento acho que... Mas a minha dúvida, doutor Hércules também gostaria de ouvi-lo, e o Carlos, lógico, nesse aspecto específico e prático, vai haver estrutura tecnológica para deixar tudo gravado, guardadinho, bonitinho, independentemente do volume? Perfeito. Boa noite a todos. Agradeço aí pela oportunidade, pelo honroso convite também do amigo Atalá Correia, que informou desse evento, do grupo de civilistas também, que o Marcel Simões se faz presente. É uma honra estar aqui. O e-notariado, eu já tive a oportunidade de praticar o primeiro ato no e-notariado em 4 de dezembro de 2018. Quer dizer, o e-notariado já vem sendo gestado há um bom tempo, na gestão anterior do tabelião Paulo Geiger, que era o presidente do Colégio Notarial do Brasil, Conselho Federal. Eu, por exemplo, venho fazendo também esses atos, tive a oportunidade agora, semana passada, de fazer um ato com 156 imóveis, o vendedor no Rio de Janeiro, o comprador no Rio de Janeiro, mais os 156 imóveis aqui no Distrito Federal. Sou tabelião do primeiro ofício de notas do Núcleo Bandeirante, aqui
no Distrito Federal. Fiz outra escritura em que o vendedor estava em São Paulo, o comprador aqui no Distrito Federal, uma arrematação de um imóvel do Distrito Federal, com relação especificamente à videoconferência, por hora, a estrutura. Na Amazon Web Services, nós temos, por exemplo, cada tabelião vai ter um estilo do tempo da videoconferência. Essa de 156 imóveis, eu acabei de puxar aqui no e-notariado, foram 59 gigabytes 59 megas de gravação. Eu ocupei um espaço na banda do e-notariado. A pergunta que se faz é, Hércules, é possível baixar essa videoconferência? Sim, ela está à disposição na minha página do e-notariado. Hércules, você disponibilizaria, sem decisão judicial, auto lá, artigo 30, inciso 6, da Lei 8.935, de 94. Isso. Esse artigo da Lei 8935, vou tomar liberdade de ler, diz basicamente o seguinte: são deveres dos notários guardar sigilo sobre a documentação e os assuntos de natureza reservada, de que tenham conhecimento em razão do exercício de sua profissão. Então, me parece, como muito bem disse a Priscila, de que a forma é pública, mas o conteúdo não necessariamente vai ser. No testamento isso é evidente, que eu não devo ficar banalizando publicidade de testamento, a não ser que o próprio testador me requeira uma certidão. Com relação à videoconferência, a documentação eu preciso preservar. É possível eu disponibilizar alguns trechos? Em tese é possível, desde que eu verifique que seja inofensivo. Não há nenhum regulamento, a Priscila disse, podemos aguardar a corregedoria. Fica muito, como não há regulamento, fica muito ao critério do tabelião verificar essa cláusula de sigilo, mas que há uma imposição, no inciso 6 do artigo 30 da 8935, há. Não é normal, por exemplo, se alguém me pede, Hércules, eu quero a cópia dos documentos que compõem o dossiê da escritura tal. Tudo bem, vai ficar querendo, porque eu não vou passar cópia de documento. Se houver alguma determinação judicial, sim, mas não há banalização dessa informação. O que eu gostaria de dizer também, empolgado também com a plataforma, é mostrar que hoje o Brasil, pelo menos o notariado brasileiro, tem como lutar contra os estelionatários. Nós vamos integrar a base de identificação de pessoas no Brasil. Hoje é muito simples até uma pessoa se identificar. A primeira coisa que eu faço já é fazer o batimento da biometria facial na base do Denatran, via sistema DataValid. Isso é um módulo da plataforma e-notariado. Todos os tabeliães possuem essa ferramenta. Então, fica muito melhor o trabalho, mais tranquilo, sereno, e certamente vai facilitar a prova, a estabilização de prova. Da mesma forma que a Priscila, eu sou meio neurótico no testamento, porque normalmente o tabelião, uma testemunha qualificada com fé pública, que pode dizer, olha, estiveram perante mim, justos e contratados, e declararam determinado negócio. Agora, no testamento, eu preciso, para além do meu testemunho de fé pública, preciso de 2 outras testemunhas. Então, eu, de forma neurótica, não deixo parente, filho, entrar na sala de testamento. E é importante que haja essa gravação. Eu também costumo gravar os testamentos. E agora, com mais tranquilidade, com o e-notariado, né? E o que a Priscila falou, não há propriamente uma distância, né? Há uma presencialidade mediada por tecnologia. É isso. Eu agradeço aí pela oportunidade. Um abraço a todos. Parabéns aí, Vitor e Carlos, pelo didatismo, pela clareza e pela ênfase nos argumentos. Antes de retornar a palavra ao Dr. Vitor e ao Dr. Carlos, queria aproveitar e pegar essa bola levantada pelos doutores Hércules e Priscila. A fala do Dr. Hércules deixa claro algo que eu disse na apresentação do Dr. Carlos com relação à atuação destacada do Colégio Notarial, na verdade de todos os tabeliães, a prática do ato, né, pelo Dr. Hércules lá em 2018, quer dizer, são coisas que vêm sendo preparadas já há um certo tempo, preparadas e atuadas, não é? E realmente isso merece ser sempre lembrado. Claro, alguns aspectos do provimento,
Dr. Vitor trouxe críticas bastante precisas. A mim, particularmente, irrita um pouco essa questão da invalidade pelo provimento, mas a parte nuclear desse provimento é trazer uma disciplina que ela é procedimental, ela é procedural com relação a esses atos eletrônicos que são uma realidade muito moderna, especialmente para os civilistas assim de alma mais antiga, né? E a provocação que eu fiz aqui até no bate-papo, também conversei aqui com a doutora Priscila, e acho que houve uma convergência da parte do Dr. Vitor e do Dr. Carlos. Não houve uma ultrapassagem. Eu acho que porque essa discussão ela vai ocorrer, especialmente nos meios acadêmicos, em algum momento, quanto aos atos mais formais, casamento, testamento. Puxa, mas essa questão da presencialidade, da distância, parece que há uma atualização que não chega a atingir as previsões legais de forma dos atos. É uma questão procedural muito bem delineada no provimento, na minha forma de ver, que realmente não chega a passar aí da linha, a passar do limite. Isso parece que é um grande mérito do provimento. Doutor Vitor, retorno a palavra ao doutor nesse momento. Acho que tem algum comentário a fazer em relação à fala dos colegas. Na sequência, o doutor Carlos. Não, acho que realmente, até ouvindo melhor, que já estamos gestando isso há bom tempo, essas questões que nós colocamos, talvez poderiam ter sido, talvez já é mais um motivo para ter tratado com maior carinho, exatamente diante da grande funcionalidade que vai ter, é uma coisa que é irreversível. Tinha que ser feito, eu não discordo, né? Não é uma falta de doçura ou é que, na verdade, o que eu acho é exatamente isso. Quando a gente vai fazer uma coisa em âmbito nacional, e a gente tem técnica, e tem tantos profissionais maravilhosos como vocês mesmos, a gente não pode falhar. Só isso. Né? A minha questão é muito simples. Eu acho que a gente perde a oportunidade de deixar de dar motivo para o legislador racional banalizar os atos da administração. Só isso. Acho que a gente poderia ter mais um motivo para ter sido mais primoroso em alguns detalhes, diante e eu vi a grandiosidade. Quando você lê o provimento inteiro e vê com detalhes toda a questão operativa, toda a questão técnica, e vê que é uma questão altamente necessária, altamente positiva, até fiquei feliz quando lá no final ele revogou todos os animais do país e tal, e regulou de maneira uniforme em todo o território e tal. Aí foram esses pequenos detalhes, né? E esses alertas que a gente foi recebendo de alguns colegas que veem que a atividade notarial, infelizmente, tem esse pequeno problema, né? Uma vez eu estava dando uma palestra também num local e coitado, a pessoa até de boa fé, com boa vontade, professor, mas e a questão do desconto que a gente dá e tal? Eu falei, não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, desconto dos emolumentos notariais. Mas eu tiro da minha parte e tal. Querido, não tem tua parte do Estado. Ai, meu Deus do céu. Então, é uma prática recorrente. A gente não quer falar aqui, que a gente não gosta, às vezes, também de falar muita verdade, né? Assim, umas coisas a gente deixa para outra hora e tal. E eu sou um cara que eu tenho um compromisso imenso com a verdade, né? Então, são coisas que acontecem, que não deveriam acontecer. Realmente, a atividade notarial, ela é a mais propensa a ter essa coisa predatória mesmo, que é um problema sério. Talvez marcos mais certos fossem necessários e tal, para a gente resolver algumas questões que a gente até colocou aqui. Infelizmente, os colegas sabem disso, que quando o livro era físico, ele ficava voando pelo país afora. São verdades, gente, infelizmente, e eu não fujo delas. Eu estou numa fase da minha vida que parece que eu tenho que ser pouco convidado para as coisas, porque a gente é convidado e fala a verdade, né? Então, às vezes é complicado. A imagem do Dr. Vitor está um pouco congelada aqui para mim, mas acho que concluiu a fala. Então, Dr. Carlos. Bom, primeiro eu queria compartilhar do entusiasmo dos meus colegas Priscila e Hermes. Primeiro, são dois tabeliães de escola, dois tabeliães que representam muito bem o notariado brasileiro. E o entusiasmo deles efetivamente não é à toa, porque nós construímos, o notariado brasileiro está construindo uma
história muito avançada, efetivamente, para a prática dos atos notariais. Nós pegamos, inclusive, como modelo para o início dos estudos de um provimento, a disciplina do notariado francês. Né? E na disciplina do notariado francês, basta a fé pública do tabelião. O tabelião recebe a manifestação de vontade pela videoconferência, ele diz que a recebeu, ele coloca essa manifestação de que recebeu a declaração no seu ato, e por ser notário e deter a fé pública, o ato notarial está completo. Né? Nós criamos uma situação onde toda essa circunstância pode ser objeto de gravação, pode ser objeto de verificação e pode ser objeto de assinatura, inclusive. Então, a plataforma do e-notariado também prestigia uma outra coisa que já deveria ser pertencente aos notários há muito tempo, que é a verificação e a atribuição da certificação digital. Então, hoje, por meio do certificado notarial digital, a pessoa tem a prerrogativa de assinar atos notariais em qualquer tabelionato do país. Né? Então, é realmente uma grande alegria. O notariado brasileiro, efetivamente, tem alcançado aí uma singularidade e um protagonismo em relação às estruturas dos notariados de tipo latino pelo mundo. E a última questão que eu gostaria de colocar, que eu me manifestei eventualmente pela certidão de uma videoconferência, e só o fiz por um único ponto. Porque o provimento 100 estabelece requisitos para a videoconferência. Requisitos para a videoconferência. Ele não coloca a videoconferência como uma situação na qual o tabelião está simplesmente recebendo a manifestação. Ele estabelece requisitos. Então, o notário precisa dizer qual é o dia, qual é a hora, qual é o livro, qual é a folha, quais são os elementos essenciais do negócio. Né? E como o CNJ estabeleceu como requisitos, talvez a ausência de algum deles possa vir a ser objeto de questionamento, e aí a necessidade eventual de verificação efetiva do conteúdo da videoconferência. Mas, efetivamente, a priori, não é uma circunstância que o tabelião vai sair dando certidão. Né? Mas, em termos de pensamento para o futuro, tendo o CNJ estabelecido requisitos para a videoconferência, talvez essa seja uma questão a ser melhor desenvolvida, estudada pelas corregedorias estaduais, nacional e pelo notariado brasileiro e paulista. Mas é isso, eu queria muito agradecer de coração o convite da professora Regina, a honra de poder dividir com o Marcel e com o Vitor esse bate-papo, agradecer aos brilhantes colegas notários que estão aqui. A Priscila diz aqui, né, que além do e-notariado, o certificado digital via infraestrutura de chaves públicas também pode ser utilizado na plataforma do e-notariado. Então, são avanços importantes para um notariado de século XXI, para mais, espero, 450 anos, pelo menos. Marcel, Carlos, Regina, vou lhe passar já. Doutor Carlos, Marcel, oi? Marcel, por favor. Pois não. Professor Carlos Alberto Davos Maluf é o maior professor que nós temos na área de direitos reais. Eu acho que seria o caso de ouvir, mesmo que sejam em breves palavras, porque nós estamos já em avançado horário, ouvir o professor Maluf sobre a opinião dele, o que ele acha, em geral, né, dessa nova norma, né, sobre os atos notariais eletrônicos. Professor Maluf, sempre uma honra ouvi-lo. Estão me ouvindo? Perfeitamente, sim, professor. Então, eu ouvi com muita atenção. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar a professora Regina Beatriz, presidente da DEFAS, do qual sou conselheiro científico, Dr. Vitor Kimpel, que é até meu coautor num artigo
o livro da Lei Liberdade Econômica, ao Marcel Simões, que foi meu aluno de pós-graduação, grande civilista, ao Carlos Brasil, meu xará, também a professora Priscila Agapito, que já me entrevistou certa feita, a minha memória ainda está boa. Né? Ah, mesmo, olha lá. Quando TV Justiça. Civil, exatamente, TV Justiça, a professora Regina Beatriz, que é coautora comigo, a minha coordenadora no Código Civil da 10ª edição e minha coautora no Washington Barros Monteiro, eu escutei com muita atenção tudo aquilo que vocês falaram. Permite me chamar de você, que eu sou mais velho, então posso ter essa liberdade. Ao Vitor, ao Carlos, pela experiência, escutei com atenção e não faz muito tempo, no webinar que eu tive com o professor Otávio Luiz Rodrigues Júnior, no Conjur, sobre família e sucessões, me fizeram a seguinte pergunta: o que eu achava desse regime de exceção da lei de emergência quanto a essa questão da lavratura dos testamentos? Deveria facilitar a regra do testamento ou dificultar? Essa foi a grande questão. E a minha resposta foi a seguinte: as pessoas estão se esquecendo, fala-se muito hoje em testamento vital, só que o testamento vital só vale diretrizes de última vontade, não é válido para a disposição de patrimônio. As pessoas estão esquecendo, não faz um testamento vital, mas as pessoas se esquecem que o testamento vital, como codicilo, só para bens de pequena monta. Isso já era no Código de 16 e também foi repetido no Código de 2002 sobre o codicilo. Quanto à questão do testamento vital, só para diretrizes de última vontade. Não quero que me corte, não quero que me ampute, eu prefiro morrer inteiro, não em tiras. As pessoas estão esquecendo disso. Quer dizer, e quanto a essa questão das formalidades, lembrava eu um exemplo que aconteceu há muitos anos atrás, na cidade de São Paulo, de uma senhora que, no leito de morte, houve um conluio entre o tabelião e um médico, e uma enfermeira e um funcionário. A mulher, já no leito de morte, já praticamente morta, colocaram o dedão dessa senhora na cédula testamentária. Esse testamento foi considerado válido, porque a impressão digital era efetivamente da senhora. Tentaram anular o testamento e não conseguiram. Não conseguiram. Isso faz 40 ou 50 anos. Mas o fato é que, como o testamento do Dr. Carlos Brasil lembrou bem, um dos atos mais importantes da vida civil, porque o direito civil ele é muito extenso. Ele começa antes do nascimento, com a concepção, e vale até depois da morte da pessoa. Por isso que a maior matéria do direito é o direito civil, porque vale desde o nascimento, desde a concepção até o inventário, que é a disposição de última vontade. Então, o ato de testamento é muito sério. Eu, que fui professor do Colégio Notarial, no tempo que Paulo Vanpré era o presidente, nos anos 90, depois o Túlio Formicola, logo que entrou o Código Civil, dei várias palestras junto com o Vitor Kimpel, ele é bem mais jovem que eu, mas também naquela época ele era bem jovem, recém-formado quase, entendeu? Já muito preparado naquela época, isso em 2003, 2004, 2005. E, na época, no Colégio Notarial de São Paulo, eu ressaltei muita importância, quando eu escrevi agora a 5ª edição do meu livro Cláusula de Inalienabilidade, etc., que está lá pela editora YK, que é do Vitor Kimpel, da família do Vitor Kimpel, enfim, o Bruno Borgarelli, que me ajuda na atualização. A grande questão que me preocupa nessa questão, e falou muito bem o Carlos Brasil, foi a questão dos estelionatos da grilagem. Eu só vou dar um fato importante aos senhores. Uma aluna minha de pós-graduação abandonou uma serventia no estado de Goiás, vou dar o nome ao estado, foi ameaçada de morte porque se recusava a lavrar escrituras dos grileiros que moram perto de Brasília. Fato que aconteceu alguns anos atrás. E falou, se a senhora não lavrar a escritura, a senhora vai morrer. Ela, com essa ameaça de morte, ela abandonou a serventia muito rentável e falou, professor, eu não quero morrer, quero viver. Abandonou, fizeram outro concurso, ela nem mora mais no Brasil, porque os grileiros, todo mundo sabe, ligados a políticos influentes, grilavam todas aquelas técnicas, com documentos falsos, identidade falsa, RG falso, etc., etc. Então, me preocupa muito que toda a experiência de 50 anos de advocacia e 45 de magistério, e militando nessa área de direito imobiliário, quer dizer, o grande problema é sempre o jeitinho. O estelionatário vai ver qual é o lado, e é por isso que existe o crime. Essa invasão dos sites e da internet sempre vai ter um jeito
de fraudar, de frustrar essa questão da gravação que a professora Vai tirar essa Regina roupa? perguntou, a doutora Regina perguntou, a doutora Priscila Agapito, se ela daria uma certidão desse ato notarial. Estão me ouvindo? Sim. Da doutora Priscila Agapito, se ela daria certidão, e ela, a doutora Priscila, disse que o juiz perguntou se ela se lembrava da roupa que vestia a testadora ou testadora. Isso é bizarro, é piada de mau gosto. Quer dizer, como é que vai lembrar de uma coisa que aconteceu há 10 anos atrás? De forma que a grande preocupação do civilista, e alguém falou muito, o doutor Carlos falou, da ineficácia, da nulidade, ou até da inexistência. Todo mundo sabe que eu tenho um livro, que o único livro do Brasil sobre inexistência é o meu, Inexistência da Teoria das Nulidades, que foi minha tese de cátedra em 2006. E eu ali fiz a distinção entre inexistência, de nulidade e inexistência. Eu contraria até o grande professor Silvio Rodrigues, que foi meu professor, porque o Silvio Rodrigues achava que o ato inexistente era inútil, que não fazia, que era que não gerava efeito no ato. O ato inexistente não gerava nenhum efeito no âmbito do direito. Eu provei que, por A mais B, que o ato inexistente gera efeito, sim. Eu vou dar um exemplo para os senhores. Uma escritura falsa leva ao registro imobiliário e vai registrar a escritura falsa. Eu tenho que desconstituir esse ato através de uma ação declaratória de inexistência, nunca de nulidade. E a diferença fundamental é a seguinte: um menor de 15 anos ele pode vender um imóvel e ele é absolutamente incapaz, o ato é nulo. Aos 18, ele pode ratificar esse ato. Vocês concordam comigo? E se alguém falsificou a assinatura do menor, esse ato pode ser ratificado? Não, esse ato não é nulo, é inexistente, porque não houve manifestação de vontade. Tem um parecer que envolvia, na época, a família, o casal Neri, que eles declararam a inexistência porque o testamento onde não há assinatura do tabelião não é nulo, é inexistente. Não houve manifestação de vontade do tabelião. Como se também faltou assinatura, não houve testamento. O ato é inexistente. E vai surtir efeito no âmbito do direito. É isso que as pessoas não entendem. Não, é tudo nulo. Não, não é nulo. Não existe uma distinção fundamental, porque o ato inexistente eu não ratifico. O ato nulo eu ratifico. Isso no testamento, evidentemente, e qualquer ato jurídico. Na compra e venda, alguém lembrou aqui que precisa 3 requisitos: coisa, preço e consentimento, res, preço e consensos. Faltando um dos elementos, o ato não é nem nulo, é inexistente. Eu tenho que ter a coisa. Eu vendo apartamento e não coloco o número, o lote, não coloco o número do lote. Posso até registrar, se eu conseguir levar o registro imobiliário, mas não, isso vale para coisa móvel e para coisa imóvel. Vale para uma coisa ou para outra. De forma que existe a distinção, sim. Existe a distinção, sim. E, por exemplo, só para concluir, não estender muito, a questão do saque de duplicata fria. É difícil colocar na cabeça dos juízes de que o ato não é nulo, o ato é inexistente, não houve o ato jurídico, quer dizer, é ação declaratória de inexistência, de não nulidade. Outro dia um juiz falou para mim: doutor, isso para mim é a mesma coisa. Eu falei: não é a mesma coisa. Uma coisa é declarar a inexistência, outra coisa é declarar a nulidade. Se houve o saque da duplicata, não existiu o ato jurídico. Então, isso vale, mas me preocupa muito, e o Otávio me perguntou, não pode flexibilizar demais? Não. Vai ficar sujeito à fraude, porque a malandragem está por aí solta. Palavras do professor Maluf têm o peso, realmente, de quem é o autor da nossa grande obra sobre a inexistência, a perspectiva da inexistência. Outros autores abordaram a teoria dos 3 planos, existência, validade e eficácia, mas na perspectiva negativa, análise sobre a inexistência, realmente o trabalho do professor Maluf merece todos os elogios, porque é absolutamente fundamental. Marcelo, só para concluir, quando eu escrevi esse trabalho há quase 20 anos, e hoje, claro que hoje alguma coisa está superada, porque eu falava do casamento inexistente, né, que não podia casar pessoas do mesmo sexo. Isso, claro, hoje foi mitigado pelo Supremo, pelo STJ, pela Corregedoria de Justiça, e eu trabalhei com Miguel Reale, todo mundo sabe disso, por 20 anos. Ele era consultor jurídico da Eletropaulo, eu era o chefe do jurídico. Miguel Reale, que prefaciou um dos meus livros, Limitações do Direito de Propriedade, ele falava para mim:
e depois ele fala, bom, enquanto não se alterar a Constituição, o artigo 226, não pode haver casamento de homem com homem. Aí o problema não é jurídico, é de vernáculo. Vernáculo. No entanto, com tudo aquilo, o Supremo ainda foi mais tímido e falou da parceria civil no voto de 2011, em maio. Só que chegou em outubro, o ministro Luiz Felipe Salomão avançou o sinal e reconheceu como casamento aquelas duas mulheres do Sul. E aí as corregedorias do Estado aí abriu a porta de que era a mesma coisa e hoje virou casamento. Mas, na realidade, não é questão de formal. O direito tem que ser formal, sim. O artigo 226 diz da união entre homem e mulher. Não é, esqueça o direito, aí é português, é vernáculo. Mas, enfim, mitigaram e hoje ficou a mesma coisa. Também a observação do professor Maluf quanto à questão dos comportamentos oportunistas e os estelionatários que sempre assolam a todos nós, mas nós temos sempre a confiança no notariado brasileiro e nas melhores providências aí técnicas, tecnológicas, para assegurar, não é, a máxima proteção desses atos. Evento bom é assim, termina com a palavra de um grande mestre, termina também com o tema, uma das últimas considerações do Dr. Carlos, não é, a questão das certidões, que fica ainda para um debate, uma reflexão de todos nós, essa questão, não é? Daremos, não daremos as certidões, em que termos? Então, isso também ficou colocado de forma bem interessante. Doutora Regina, não a visualizo mais. Queria passar a palavra para a nossa presidente, para o encerramento. Mas não estou vendo ela por aqui. Jussara, sabe dizer da doutora Regina? Caiu. Saiu, muito bem. Caiu. Ah, perfeito. Podemos talvez aqui aguardar alguns instantes. Voltou. Doutora Regina? Só um minutinho. É o clima da festa junina. É aquele... Voltou, é mentira. Caiu. Festa junina também tem que ser virtual. Doutora Regina está de volta. Doutora Regina Beatriz, nossa presidente, nossa força, passo a palavra para o encerramento desse evento. Muito obrigada, Marcel. Cumprimentando você também, sempre pelo brilho com que você participa de todos os eventos virtuais e presenciais, inclusive na mediação, em que mostra sempre os seus profundos conhecimentos jurídicos. É efetivamente um jovem jurista de escola. E eu quero dizer que a presença de um público tão seleto, efetivamente, e claro, se deve aos palestrantes, aos expositores, e, claro, a uma confiança que já existe na nossa associação, na ADEFAS, diante de um trabalho muito bem feito pelo Dr. Atalá Correia, nosso coordenador geral dos webinars e nosso presidente da seção do Distrito Federal da ADEFAS. Então, essa confiança era o que eu queria dizer. A confiança que se tem num tabelião de notas é algo da maior importância. É como a confiança que se deposita num advogado, é como a confiança, inclusive, que se deposita num juiz. Só que o juiz nós não escolhemos. Quando uma ação cai na vara do Dr. Vitor, é para todos os advogados, né, uma tranquilidade, porque sabemos dos profundos conhecimentos que tem, da atenção e do cuidado com que julga os processos. Mas nem sempre, né, é o Dr. Vitor quem vai julgar e, por vezes, algum magistrado que nos gera um pouco de preocupação, né? Não escolhemos, né? Mas o tabelião se escolhe, o advogado se escolhe. E realmente o que me chocou nesta norma
e que um pouco foi esclarecido, mas ainda fiquei cheia de dúvidas aqui, é essa restrição, por exemplo, em relação à lavratura da procuração, né? Me parece que tem uma restrição espacial, uma limitação espacial, ou eu não soube interpretar. Eu, particularmente, penso o seguinte, como advogada, em que a utilização de serviços notariais é constante para os meus clientes, assim como a própria, né, receptora dos serviços notariais, que tabelião é confiança. Eu não lavro escritura, nem que o CNJ me mande lavrar, nem que um juiz me mande lavrar, Vitor, num tabelionato que eu não conheço e em quem eu não confio. Então, eu acho que isso deveria estar muito mais presente nas regulamentações. Menos, aspas, circunscrição, né, Vitor? Ele criticou, né, a expressão e tudo, né? Então, mas menos, aspas, circunscrição e mais confiança, né? E a minha confiança é imensa no Carlos, repito, no Carlos Brasil, na Priscila Agapito, todo mundo sabe, né? E agora, já posso dizer que no Distrito Federal, o doutor Hércules Benício, cuja participação já tinha sido aventada por Atalá Correia, como uma grande participação, e já convidando o doutor Hércules para um próximo webinar sobre atividade notarial, né? Vamos lá, vamos para um próximo, né? E é isso, confiança advém de confiança no conhecimento, porque seriedade é como disse a Priscila, se presume, conhecimento não, né? Conhecimento depende efetivamente de muito estudo, né? Muito trabalho, não é verdade? E não são todos que gostam, né, de estudar ou de trabalhar. Os notários que aqui estão, e eu falo notários porque eu falo isso à moda portuguesa, né? Eu tenho o hábito de falar, né? Eu tenho muita terminologia portuguesa, porque sou filha de português, formada em Coimbra e convivo com os portugueses constantemente. E eu gosto muito da expressão notário. Eu acho que é uma expressão que enobrece, né? Afinal de contas, é a atividade notarial, o notário, a notária, né? Então, muito obrigada mais uma vez. Marcel, obrigada por ter me dado a palavra. Um grande beijo em todos, um abraço àqueles que não são tão próximos, mas já que vão ficando próximos, como o doutor Hércules. Um abraço e um beijo para todos. Obrigada, obrigada, Vitor. Obrigada, Carlos. Brilhantes. Brilhantes. Obrigado a todos. Sempre, sempre, sempre. Doutora Regina, doutora Atalá, doutor Vitor, doutor Carlos, doutora Priscila, doutor Hércules, todos. Obrigado. Boa noite. Boa noite.